Mozart, o gênio prematuro. Você conhece essa música? Ou essa? Essas músicas foram escritas por Mozart e ele escrevia suas músicas ora jogando sinuca, ora sentado escrevendo sobre as próprias pernas. O que outros grandes compositores faziam por semanas, meses ou anos, Mozart fazia como qualquer outra coisa simples do dia a dia. Mas como esse gênio chegou a esse nível de criação, é o que nós vamos revelar para você se você ficar até o final desse vídeo. Wolfgang Amadeus Mozart é o seu nome oficial, mas o seu nome de batismo era Johannes Chrysostomos Wolfgangs Theophilus Mozart. Ele nasceu em Salzburgo em 27 de janeiro de 1756, em Viena, quando aqui no Brasil éramos uma colônia de Portugal, e ele veio a falecer de causas ainda não tão convincentes em 5 de dezembro de 1791, portanto com 35 anos de idade. Ele foi um influente compositor austríaco do período clássico, segundo a opinião do atual diretor da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, o venezuelano e maestro Gustavo Dudamel, disse: se Mozart tivesse vivido toda uma vida, ele teria mudado a história da música. Não apenas o diretor e renomado maestro Dudamel, mas grandes compositores também revelaram sua admiração pelo gênio. Johannes Brahms uma vez disse: Mozart é o único compositor que nunca nos cansamos de ouvir. Piotr Ilyich Tchaikovsky também declarou: Mozart é o maior compositor de todos os tempos. O Concerto para Piano e Cordas número 1 em Mi bemol maior K107 foi composto em 1765, quando Mozart tinha apenas 6 anos de idade. A Sinfonia número 1 em Mi bemol maior KV16 foi composta em 1764, quando Mozart tinha apenas 8 anos de idade. A ópera Mithridate Red Ponto foi composta em 1770, quando Mozart tinha apenas 14 anos de idade. Mozart era um gênio prematuro e começou a compor muito cedo. Ele escreveu mais de 600 obras em sua curta vida, incluindo concertos, sinfonias, óperas, música de câmara, música religiosa e música para piano. Suas obras são consideradas algumas das mais importantes da música clássica. E todas essas obras exigem uma habilidade excepcional na forma a qual Mozart escrevia, o que o psicólogo americano Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas, chama de inteligência musical. Isso em Mozart parecia tão natural como ler e escrever, mas para os estudiosos de sua vida e sua obra, Mozart tinha algo diferente nas suas habilidades. Curioso que não há rascunhos de nenhuma de suas obras, prova de que tudo o que ele criava já estava pronto em sua mente. O que outros compositores, como Beethoven, que demorou 4 anos para escrever a Quinta Sinfonia, a Sinfonia do Destino, Mozart escreveu a Sinfonia número 40 em Sol menor KV 550 em apenas 12 dias. Isso prova o seu nível de habilidade excepcional. São feitos nunca repetidos na história da música nem em outras áreas do conhecimento. Ele foi contemporâneo de Haydn, o pai da sinfonia, e Beethoven, mas Mozart, tendo vivido tão pouco, teve uma vida tranquila e sossegada por um bom tempo. Ele foi um dos primeiros músicos profissionais contratados como funcionário para exercer o cargo de compositor e regente. Isso aconteceu no período em que ele trabalhou no castelo de Sterns. Mozart foi nomeado compositor da Câmara do Imperador em 1787, um cargo que lhe garantiu um salário e um lugar na corte imperial. No livro 1791, O Último Ano de Mozart, de H.C. Robbins Landon, ele retrata todos os detalhes da vida e obra de Mozart no seu último ano de vida, desde os seus hábitos até as suas mais importantes obras. Mozart escreveu 41 sinfonias, concertos, sonatas, óperas, missa e etc., num total catalogado de 627 de suas obras.
Mais especificamente, obras para violino. Mozart escreveu 5 grandes concertos para violino e orquestra. O mais conhecido dele é o Concerto para Violino número 3 em Sol maior, KV 216, escrito em 1775. Uma das obras mais exigidas em audições para vagas de orquestra e concursos de performance. Esse concerto tem 3 movimentos que, além dessas dificuldades técnicas, o concerto também exige uma grande compreensão musical do violinista. Esse concerto, sem sombra de dúvida, é uma obra complexa e exigente que requer uma interpretação musical sofisticada. E agora, voltando a falar da produção dos trabalhos de Mozart, as grandes editoras contratavam ele para escrever obras. Uma delas foi a Artaria e Company e outras. Mozart era um músico prodigioso, com uma memória incrível. Ele podia ouvir uma música uma única vez e depois reproduzi-la de memória. Há uma história famosa que conta que Mozart foi assistir a uma apresentação de uma peça de música que ele nunca tinha ouvido antes. No final da apresentação, ele foi até o compositor e pediu a partitura. O compositor disse que não tinha uma partitura, mas que Mozart poderia reescrevê-la de memória, talvez até com deboche, pois conhecia a sua fama. Mozart então sentou-se ao piano e começou a tocar a música. Ele tocou toda a peça sem cometer um único erro. O compositor ficou tão impressionado que pediu a Mozart que assinasse a partitura. Mozart era multi-instrumentista, ele tocava violino, viola, cravo e outros instrumentos. O filme Amadeus, de 1984, de Milos Forman, representa muito da vida de Mozart, o que nos dá um panorama bem interessante sobre a sua vida e obra. Mozart, aos 35 anos, adoeceu no momento em que sua saúde estava fragilizada pelo alcoolismo, desempregado, e o que levou a muitos problemas. Em seus momentos de delírios, ele costumava imaginar sua morte sendo encomendada, o que fez com que ele escrevesse o Requiem KV 627, a sua última obra, que disse que foi finalizada por seu aluno Franz Xaver Süssmayr. No dia 5 de dezembro de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart faleceu, num quarto frio e muito gelado. Muitos de seus admiradores foram até a frente de sua residência levando lenços brancos em homenagem ao último momento de Mozart. A missa de Mozart foi realizada na igreja de São Carlos Borromeu, em Viena, na Áustria, em 6 de dezembro de 1791. A missa foi composta por ele mesmo, Mozart, mas ele não conseguiu terminá-la antes de sua morte. A missa foi concluída por seu aluno Joseph Abel e seu amigo Franz Xaver Süssmayr. A missa foi uma ocasião triste e solene para a família e amigos de Mozart. Ele foi enterrado no cemitério de São Max, em Viena. Ele foi enterrado como indigente, pois não tinha condições financeiras nem para comprar um lugar em um cemitério. Mas em nossa memória fica o sentimento de gratidão pela contribuição de um gênio prematuro que nunca será esquecido. Obrigado por assistir o nosso vídeo e inscrever-se no nosso canal. Ajude-nos comentando o que você achou desse vídeo. Curta e compartilha com outras pessoas. Não esquece de olhar na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado o nosso curso de violino Destravamente para iniciantes e também para quem quer aprimorar as suas habilidades. Um abraço e até mais.